sopa de abobrinha com couve tronchuda. E aí, foi um negócio fantástico. Todo mundo, foi uma festa, uma coisa maravilhosa. Só que toda noite de casamento, né, tem um determinado momento, vocês sabem, não preciso explicar, que noivo e noiva se encontram numa tenda, aí no caso. E aí, mas eu realmente gostaria que você estivesse do lado de fora, mulheres ululando. Todo mundo dançando, fazendo dança de ventre, dança de todos os tipos. E aí, de repente, escuta-se um grito. E sai um cara extremamente baixo, correndo de uma tenda, subindo num tapete mágico, e o tapete direto para o Rio de Janeiro. Siga para onde fogem todas as pessoas que em algum lugar do hemisfério norte cometem alguma coisa estranha. Eles todos fogem do Rio de Janeiro. E é por isso que... Bom, mas enfim, deixa pra lá. Aí ele chega lá. Não, quer dizer, ele vai embora. Ele é pego no meio do caminho. Ele se transforma numa estrela que nós chamamos de Canopus, a estrela Surrela, para os árabes antes do ano 600. E o que aconteceu com Eugeus? As irmãs vão correndo até lá, olham a Eugeus, pobrezinha, e o marido, dada a falta de altura do marido, a coluna vertebral de Eugeus foi partida ao meio. Sim, sexo selvagem. O fato é que a pobrezinha estava lá, naquela situação desesperadora. E as irmãs não sabiam o que fazer. Fizeram o que com ela? Pegam Eugeuse e levam Eugeuse para o céu, onde ela poderia ficar numa situação de equilíbrio, exatamente com a sua coluna vertebral no meio do céu, na linha que separa os dois lados, o lado norte e o lado sul do céu. E aí ela foi colocada exatamente no equador do céu. E lá ela ficou, ok. Esse conjunto de estrelas representa Eugeus. E essas estrelas aqui são Mintaka, Almilan e Alnitak, são as partes da coluna vertebral que foi partida nessa história. Aí você vai falar assim, nossa, mas que coisa impressionante. E aí uma pessoa mais pragmática diria assim, sim, para que serve tudo isso? Então, eu vou dar uma serventia imediata. Depois a gente vai falar das outras, que é por isso que eu vim aqui hoje. Não vim só para contar histórias. Essa linha do Equador, ela corta o horizonte em dois pontos. O ponto cardeal oeste e o ponto cardeal leste. O céu todo gira em torno de nós, visivelmente, né? Assim, quando a gente olha, a gente vê o céu girando em torno da Terra, né? A gente, num outro modelo explicativo, diz que a Terra está girando, é o modelo que a gente assume como verdadeiro. Porém, uma pessoa que olha a natureza, aquele famoso olhar para a natureza, que é o primeiro passo, né, do investigador científico, se ele olhasse só a natureza, ele concluiria só por observação que o céu inteiro gira em torno da Terra e a Terra é parada. Afinal de contas, a gente só percebe a Terra em movimento se e quando a gente não dirige. Se beber, não dirige. Então, o que acontece? O céu todo gira de leste para oeste. Essas três estrelas, elas marcam, quando elas estão perto do horizonte, o ponto cardeal oeste e o ponto cardeal leste. Se elas estão perto do horizonte no nascente, o leste. Se estão perto do horizonte no poente, o oeste. Achou o leste e o oeste, achou o norte e o sul, que estão a 90 graus do leste e oeste. Ou seja, essa história, ela tem um caráter muito concreto, muito real, de ação mesmo, para que as pessoas lembrem como achar o leste e o oeste lá no mundo árabe. Na tradição árabe, anterior ao ano 600.
anterior à diáspora. Então é interessante a gente perceber como que muitas histórias do céu motivam aspectos de caráter prático, pragmático. Só que elas escondem, ou elas trazem, alguns valores da própria sociedade. É claro que quando eu contei a história para vocês, eu fiz uma série de adaptações, primeiro, para me tornar engraçado, porque eu gosto de fazer isso. Segundo, para dar uma realidade local. Terceiro, porque cada contador de histórias conta uma história. E a história é múltipla, é diversa, e ela precisa ser tratada dessa maneira. Ela precisa ser assumida dessa maneira. Nós, no Brasil, precisamos assumir que nós temos uma história, ou, melhor dizendo, que nós